Fazer parte da vida das pessoas, dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Pressadora 11 2063 1370. radiooficina.com.br. Você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, terça-feira de sol e calor aqui em São Paulo, do jeitinho que a Lu gosta. Muito bom, tô adorando. É bom que a roupa seca rapidinho. Seca rapidinho. Pra quem mora em apartamento, secar roupa é um inferno, né? Nossa, aqueles dias no inverno, exato. Né? Mas a gente tá chegando já na primavera, o calorzinho já veio, a gente tá tendo dias aí. Sabe uma coisa que eu gosto da primavera? É. Quando começa a cair florzinha. Eu adoro a primavera. Assim, no caminho, aí eu dirigindo aquele monte de florzinha e folhinha caindo no carro, eu falei, gente, tô me sentindo na Europa. Nossa, praticamente, inclusive no trânsito, né? Aí não, né? Aí não. Estamos ao vivo já pelo facebook.com/papo com elas oficial. Nosso Twitter é o @papo com elas. Nosso Instagram é o @papo com elas oficial. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/papo com elas oficial. Entra lá no nosso canal, clica no sininho, se inscreve, receba esse e todos os nossos vídeos desde lá do começo da nossa transmissão. Veja tudo que a gente já colocou no ar. O vídeo de agora está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e mais tarde vai entrar lá no nosso canal do YouTube. Aí você aproveita, faz aquela maratona, não é, Lu? Sim, isso mesmo. Faz aquela Papo com maratona. Elas. Isso, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está com uma meta de atingir 500 inscritos no nosso canal até o final de setembro. Ajuda nós! É isso aí. Além do nosso YouTube, nosso canal, onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos, Lu? Lá no nosso site, papocomelas.com. Todos os vídeos que estão no nosso canal do YouTube também estão no nosso site. Mas, além disso, você ainda pode se manter muito bem informado, ficar sabendo de muitos eventos que estão acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E tem muita matéria sobre maternidade, sobre comportamento, relacionamento, sobre direito, que é o assunto que a gente vai falar hoje, sobre empreendedorismo. Tem de tudo para você alavancar em todas as áreas da sua vida. Exatamente. Você falou do LinkedIn também, não? Não, vou falar agora. Fale lá. Nós também estamos no LinkedIn. É só procurar lá. Ó, Cebolinha baixou. Procurar. Só procurar lá, Papo com Elas. Todas as nossas matérias, as que estão no nosso site, também estão lá no LinkedIn. Você pode nos seguir, compartilhar, nos ajudar a ampliar a nossa voz, né, Oli? É isso aí, porque quanto mais gente estiver divulgando, mais gente a gente consegue ajudar. Exatamente. Também, né, com essas informações. A gente está já ao vivo, então, a gente está ao vivo pelo Facebook, participe pelo Facebook também, você está ouvindo rádio e fica ligado aqui na gente, a gente está também aqui olhando as redes, você manda a sua pergunta, porque a gente está com um assunto bastante interessante, que é assim, a gente selecionou, a gente já vem falando dessa questão de direito, a gente falou outro dia, né, da LGPD, né, que é o pessoal... LGPDP. Né, muita letra. É muita letra. Muita letra. Né, mas é muito interessante. Tem dicas, às vezes, que a gente não segue, que são para nossa segurança. Exatamente. Mesmo, né? E a gente vai falar disso hoje. A gente queria saber, né? Você sabia que para ter um perfil no Facebook e Instagram é preciso ter, no mínimo, 13 anos de idade? Quantas crianças você conhece que já fazem parte destas redes e têm idade inferior a esse limite? Uma pesquisa realizada pela Lego com 3.000 crianças de 8 a 12 anos dos Estados Unidos, Reino Unido e China aponta que elas desejam ser youtubers. As antigas carreiras como astronauta, bombeiros ou até mesmo atletas famosos ficaram para trás. É certo que a internet e a tecnologia já são partes de nossas vidas e não há como negar isso. Porém, da mesma forma que o mundo online se desenvolveu, a especialidade do direito digital veio logo na sequência. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no Papo com Elas a doutora Daíli Costa Toigo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra falar sobre esse assunto aqui na rádio, porque, enfim, é muito constante, é recorrente, né? A gente tem
as crianças muito envolvidas hoje com a internet, com o YouTube. Todas têm hoje o sonho de ser um grande youtuber, blogueiro, enfim. Influencer. Já tem até na novela passando isso. Então, virou uma nova profissão, embora não Exato. regulamentada. A gente não tem previsão legal específica sobre a profissão de youtuber. Tanto mirim como até mesmo adulto. Tem projetos tramitando, mas nada em concreto. O que hoje a gente pode se calçar é com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que protegem as crianças e tal. E a gente tem que ter uma atenção especial para essas crianças, porque não é só o exercício de uma profissão, né? Fazer o gosto ali, os pais fazerem o gosto da criança e também fazer o gosto próprio. Que alguns pais, eles não... isso é muito importante falar, eles influenciam os filhos a serem... Se projetam nas Exatamente. crianças, né? Às vezes é um Isso. desejo que o pai teve, ou a mãe, de ser famoso, de ser Famoso. Na reconhecido. plataforma que existia antigamente. Né, na Exato. TV, aí não deu certo. Queria ser Paquita. Não Eu queria, eu queria. Eu nem tenho filha pra fazer minha filha virar Paquita ou YouTube, mas enfim, né? Hoje acho que tem mais aquele desejo de se tornar um youtuber, ter um perfil com tantos seguidores e tal, querer se monetizar com isso, do que propriamente antigamente a gente pensava. Quero ser jogador, quero ser modelo. Os Hoje meninos tá eram ultrapassado. astronautas. É verdade. Hoje tem curso, tanto que tem curso voltado Tem curso, é em verdade. alguns Meu marido colégios, dá escolas aula para isso. para mídias digitais. Ele falou, a gente falando de youtuber, ele falou, eu dou aula para essa galera aí. Então, exato, mas é isso mesmo. E outra, né? A gente fica sabendo o quanto alguns youtubers ganham. E realmente é monstruoso. É um salário de um jogador de futebol. Se a gente já ficava espantado pelos jogadores ganharem aquelas cifras enormes, imagina você saber que um youtuber que muitas vezes sai de casa. e que fala besteira, né? Muitas vezes, dependendo de Do quem conteúdo. é, né? Do conteúdo, uma hora ou outra dá uma escorregada na casca da banana e fala uma besteira bem grande e afeta um monte de crianças, né? Exato. Antes de entrar no assunto propriamente dito, voltado ao direito, acho que a gente tem que prestar atenção naquilo que até mesmo o próprio ECA, vou falar O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou falar como ECA para facilitar aqui. Enfim, o ECA, ele protege a criança, ele garante o lazer, garante o direito ali da imagem, a proteção daquela criança, que ela tenha um estudo compatível com a idade e tudo. Então, às vezes, essa profissão, ela acaba atrapalhando nesses conceitos trazidos pelo ECA. O trabalho infantil, ele é proibido até os 16 anos. Após os 16 anos, aí ela pode exercer como aprendiz. Certo. Então, só nessa circunstância. E ainda tem um dia na semana, na condição de aprendiz, que ela tem que se dedicar a uma instituição ligada a esse projeto aprendiz. Então, o ECA, ele vem com esse intuito de proteger o estudo, o lazer da criança, e às vezes essa profissão, ela toma um tempo razoável, porque tem que participar de eventos, tem que produzir conteúdo, editar, tem que pensar num roteiro, pensar no que vai fazer, gravar. Então, aquele tempo a criança poderia estar estudando, fazendo uma atividade extra. Coisas de criança, né? Coisas de criança, brincando com outras crianças. Então, hoje os maiores instigadores disso, como eu disse no começo, são os próprios pais. Então, é muito complicado conciliar isso, certo? Então, vem toda uma conjectura por detrás, jurídica. Olha, e aí, como que vou regulamentar aí essa profissão que não é regulamentada? Como que o recurso adquirido pela criança, os pais na condição de genitores, que vão administrar aquele patrimônio. Então, vai administrar corretamente? A gente teve caso nos Estados Unidos que o filho já até ingressou com ação para tentar reaver o patrimônio perdido, porque os pais ganharam um valor razoável e acabaram se perdendo. Queimaram, né? Usaram para outras coisas que não para o interesse da criança, Exato. né? Então, para uma faculdade, para aplicar na própria educação, na sobrevivência. E todo mundo vislumbra nessa profissão uma mudança de vida da própria família. Então, mas sem pensar que crianças antigamente, que eram artistas, já se viam nessa profissão, já eu ia se falar viam isso na mesma agora. posição. Então, hoje, por não ter uma regulamentação específica, a gente usa muitas vezes as leis aplicáveis a
do artista mirim. Uhum. Então, para eventos noturnos, precisa da autorização judicial. Então, não mudou essa conjectura. Então, é tratado como se fosse realmente um artista, certo? Entendi. Mas, infelizmente, a gente ainda está progredindo. A internet é muito rápida. Não só com relação a isso, como a gente vai falar depois, com relação às fraudes, enfim, aos crimes que envolvem a internet. Por exemplo, a pornografia, que é algo muito complicado. As mães levam, às vezes, os filhos para fazer Um foto teste, numa agência, alguma coisa, e mal sabe que aquelas fotos podem ser usadas em sites Exatamente. escusos. Então, é muito complicado essa questão. Eu acho que os pais têm que ter uma atenção. Então, saindo um pouco desse âmbito do direito, uma dica que eu dou é que os pais supervisionem esses acessos das crianças, que monitorem esses tablets, esses dispositivos, seja celular, talvez delimitar o tempo para uso, restringir o acesso a determinados conteúdos de YouTube, de outros, enfim, sites complicados, conteúdo adulto, certo? Então, talvez seja uma forma da gente conciliar o uso da internet para que não seja danoso para uma criança, que talvez nem tenha idade cernil, quer dizer, não tem idade cernil, né? Mas daí, o fato da profissão youtuber, influencer, essas profissões ligadas aos perfis de redes sociais não serem regulamentadas, deixa eu me fugir da palavra. Isso dá uma brecha, né? Então, para que os pais ajam, os pais ou a própria criança, enfim, que faça-se ali uma carreira online, então tem essa brecha. Fica mais difícil de restringir, assim, judicialmente falando. Judicialmente, sim. Porque, na verdade, um pai, uma mãe, ela só perde o poder sobre a criança, o poder paterno, materno, quando tem alguma coisa realmente consistente, um abuso, ou até drogas, mesmo alguma coisa assim. o uso da imagem da criança para determinadas coisas, finalidades outras. Sim. Então, os pais, eles podem ser responsabilizados. Tanto que teve uma ação que o Ministério Público ingressou com relação àquela que é proibido a propaganda para criança. Sim. Então, muitas crianças recebiam aqueles brinquedos e faziam aquela propaganda. Isso influenciava outras crianças a adquirirem aquilo. Que eram recebidos, tem até um nome que agora me fugiu da mente. Que eles recebiam os presentes, abriam Unpacking. Meu filho assiste Unpacking. Meu filho assistia direto isso. As crianças abrindo. Existe isso para adulto também, né? Só que é com um celular, às vezes, alguma coisa. Você recebe o pacotinho, aí você vai abrindo e vai contando. Olha, a embalagem é assim, assada, aí não sei o que, não sei o que. Vai mostrando tudo que vem lá dentro da embalagem. E é proibido esse ato, porque é proibida a publicidade direcionada para crianças, entendeu? Então, eles ingressaram com uma ação civil e proibiram alguns influencers de fazer isso. Eu não lembro se o Lucas Neto estava envolvido nisso. Ele teve um problema assim, nesse sentido, tanto ele quanto o Felipe. Tiveram a proibição. Então, é complicado nessa seara, tanto da propaganda, porque afeta realmente a linguagem. Muitas vezes a gente vê uma linguagem própria, as crianças de 3, 2 anos talvez não, mas 3, 4, 5 anos, falando coisas que não são comuns para a idade, coisa além, né? É que assim, né, na minha época eu brincava na rua, mas acho que até pelo desenvolvimento moderno, a mobilidade, a violência foi crescendo, as crianças não brincam mais na rua hoje. Não. Os meus filhos são criados em apartamentos, os seus também, né, Oli? São criados em apartamentos, então assim, é outro tipo de brincadeira. Brincam, mas passam muito tempo também com dispositivo eletrônico, até porque, como a gente falou no começo na introdução, né, a internet faz parte da nossa vida hoje, né? A gente é que tem que, principalmente como no papel de pai e de mãe responsável, a gente que tem que administrar, né, como que é feito o uso disso tudo, né? Mas, bom, eu ia começar perguntando se a internet não é terra de ninguém, mas você já falou que então não é terra de ninguém. Não é simples assim. Hoje quando a gente fala que não tem regulamentação específica, não quer dizer que não tenha regulamentação.
Por exemplo, igual eu falei, a gente pode usar o ECA, pode usar alguns dispositivos por analogia que se aplicam aos artistas, né? Que é aquilo que eu falei, dei o exemplo da autorização para frequentar eventos noturnos, para viagens, acompanhado de terceiros, enfim, aquela coisa. Mas também, por exemplo, uma coisa que veio, ajudou de certa forma e ajudou e prejudicou, porque tornou a coisa um pouco mais rígida, a retirada de conteúdo da internet. Por exemplo, uma criança que tem sua imagem propagada hoje, amanhã passou um tempo, não gosta daquilo que foi falado e tal. Com base no que a gente tem hoje, eu não posso dizer no futuro, mas com base naquilo que a gente tem hoje do normativo trazido pelo Marco Civil da Internet, você só retira um conteúdo se ele tem nudez, se ele tem pornografia, se é uma vingança pornográfica. Então, não é tão simples. Se não fica lá o resto da vida, aquele vídeo fica lá. Porque o que o Marco Civil, ele traz a liberdade de expressão muito forte. Então, por exemplo, se a gente tem hoje artistas, eu tive um caso até no escritório, artistas que fizeram trabalhos anteriormente, se julgavam imaturos, enfim, não gostam do que está aí visível na internet, entraram com uma ação para retirar aquele conteúdo e foi negado. Por quê? Porque ele já concedeu o uso de imagem ali naquele passado, entendeu? Os pais, no caso de crianças, já concederam o uso da imagem. Não tem muita diferença, a gente for fazer aí um paralelo com aquilo que a gente usa numa propaganda. Os pais não colocam os filhos para serem modelos, fazer uma determinada propaganda que vincula não só hoje. A gente tem aí crianças lá do passado, nem vou falar a minha idade, mas coisa lá do menino todinho, aquela coisa que vincula até hoje. E aí, para a retirada desse conteúdo, hoje, com base no que a gente tem, não é possível. Porque não traz um conteúdo pejorativo, não traz uma nudez. Não traz base para retirar, simplesmente. Não tem justificativa. Então, fica por lá. isso que, mais uma vez, os pais, como responsáveis, têm que ter o bom senso de saber o que está fazendo com a imagem do filho. Entendeu? Porque esse tem que saber o que está assinando também, né? Exato. Ler o que vai assinar. Ler, né? Ler. Porque na hora de receber o dinheiro, né? O olhinho brilha. É como se mas aí loteria. Assina, exato. Pensando, muitos pais usam a criança como se estivessem ganhando na loteria. E aí isso é um risco que é uma conta que vai ser paga depois a vida inteira. Exato. A gente vai agora para um breve intervalo. Mande aí sua pergunta para a Daíli. Tem muita coisa para a gente saber sobre essa exposição, né, das crianças via internet. O Gustavo Verardo tá te mandando um beijo de Paris. Oh, que chique. Ah, s'il vous plaît, merci beaucoup, mon amour. Um beijo pour toi, toi aussi. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho a gente volta. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós,
Estamos de volta aqui, a gente engrenou no papo, que a gente nem conseguiu falar o tanto de coisa que a Daíli faz, não é, Lu? É, exatamente. Então, já que você tocou no assunto, vamos lá. Olha. A Daíli, que está aqui com a gente hoje, Daíli Costa Toigo, é advogada com atuação no direito empresarial, digital e planejamento sucessório. Ela é mestre em direito comercial pela Pontifícia. Eu sempre penso se é pontífica ou pontifícia. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Especialista em direito empresarial pela PUC São Paulo COGEAE. E COGEAE. Professora convidada do curso de pós-graduação e extensão em Direito Societário da PUC São Paulo COGEAE. E professora assistente na graduação em Direito da PUC São Paulo. Autora de diversos livros e artigos envolvendo direito empresarial e eletrônico. É palestrante e sócia fundadora do escritório de advocacia Costa Toigo. Ô, louco, hein? São muitas atividades. Muita coisa. Mas é isso, né, Daíli? A gente estava até comentando aqui como é importante as pessoas que passam por algum tipo de problema online com os filhos, ou até de sequestro de dados, que a gente vai falar mais pra frente, conhecer o caminho que ela tem que tomar. Porque não é qualquer advogado que consegue resolver um problema. Então, às vezes, fala assim, meu primo é advogado, mas é advogado trabalhista, não tem nada a ver com o direito digital, né? O direito digital é muito específico, né? Muito. Não só com relação à matéria em si, os normativos, porque eles são esparsos. Hoje a gente não tem um código de direito eletrônico. É diferente do Código Civil, Código Penal. Ele foi surgindo conforme a necessidade, né? Exato, e ele está se tecnologia. moldando conforme a necessidade. Porque Hoje, a internet é tão rápida, né? é tão rápida, até mesmo doutrina envolvendo esses temas. Eu que hoje faço doutorado na PUC, estou voltado para os temas empresariais, bancários, enfim, dentro aí do direito eletrônico, é muito difícil a gente encontrar subsídio doutrinário, artigos. Então, realmente a gente tem que pesquisar, tem que se debruçar em doutrina até estrangeira, pegar casos. Realmente é um estudo específico. Ainda é tudo mato. Ainda é tudo mato. Porque a internet surgiu em 92. É pouco tempo. Se você vai comparar com direito civil, direito penal, Exato. né? Que é de, 1900 e bolinha já tinha coisa Já tem, escrita. isso. Mas a internet, e assim, ela foi se desenvolvendo. Hoje que existem essas várias ramificações que precisam de leis e precisam ser regulamentadas justamente por causa dos crimes, né? Exatamente. Porque é o que você falou. A todo instante aparece uma Tá coisa online, nova. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que os engenheiros de segurança online aí ficam procurando coisas para defender, né, os dados dos clientes, tem o lado de lá, que tem o bandido que está 24 horas também Trabalhando para destruir. Pra tentando- burlar, hackear e criar aplicativos e vírus, maneiras, né, de invadir. São inúmeras, Isso é né? exatamente. E a gente não consegue realmente vencer. Tanto que, voltando um pouquinho na questão de onde encontrar respaldo, sim, é interessante buscar um advogado especializado. E hoje a gente tem, nas principais metrópoles, tem delegacias especializadas em Sim, crimes sim. eletrônicos. Olha só. Naquelas, enfim, comarcas, estados que não têm essa delegacia especializada, que também não são muitas, tá? São bem poucas. Você pode procurar uma delegacia comum, tá? Fazer um BO, se resguardar dessa forma. Ou, por exemplo, num caso de alguém se sentir ofendido, pode procurar o Ministério Público, como é o caso aí que eu falei da publicidade, que ele tem poder de investigação, ele tem aí o poder de alçar a mão de ação civil pública para obstar, impedir alguém de fazer determinado ato, empresas fazerem determinados atos, como foi a coisa da publicidade que eu falei. Então, a gente tem aí alguns instrumentos para buscar ajuda, tá? Na questão da publicidade, ainda tem a denúncia que você pode fazer para o CONAR. Pro Procon e pro CONAR. Exatamente. Eles agem por denúncia. Então, assim, não que eles fiquem lá na rede procurando Não, é por pelo denúncia, em é ovo. provocado. Mas se você percebe que tem uma publicidade disfarçada ali Escondida. naquele public post disfarçado, você tem que Subliminar, não. você tem que denunciar, porque aquilo é proibido. Para que isso seja legal,
o influencer lá, o digital influencer, ele tem que deixar bem claro que ele está fazendo uma propaganda. Então, existem sinalizações que você precisa escrever no texto do corpo do post do Instagram. Link patrocinado. Public post, tem que pôr em cima, embaixo, isso e aquilo. Tem que sinalizar bem. E o CONAR pune mesmo. Ele tira do ar, ele dá multa. Então, para quem trabalha com isso, é bom ficar esperto, né? Eu vou voltar um pouquinho nessa questão da publicidade, da atuação do CONAR, até mesmo com relação às empresas, tá? Quando a gente for falar de sequestro de dados, de tudo, depois eu vou entrar nessa questão, porque também tem uma passagem aí que o CONAR também cuida, porque tem que ter todas as informações das empresas no comércio eletrônico completas. Então, publicidade completa. Então, nessa linha que você acabou de falar. Então, tem órgãos fiscalizando? Tem. Voltamos àquela velha frase. Não é uma terra sem lei. Temos leis, sim, temos autoridades que vigiam isso, né, para garantir aí a legalidade, né? Exatamente, para que a coisa seja feita corretamente. Então, tem que denunciar mesmo. Se você percebeu ali, é só fazer a denúncia para o CONAR, para o PROCON, que eles vão atrás. Sim. Isso aí, vamos continuar, Oli? Vamos lá, a gente estava falando, né? Você estava falando da legislação que ainda não existe algo muito específico para a internet com a criança e que aí acaba se aplicando questões que são válidas para artistas. Sim. Quais são essas questões jurídicas e legais de crianças youtubers? E se os pais autorizam, não tem mais com o que se preocupar? Assim, o pai acaba sendo responsável? Sim. Como é que funciona? Infelizmente ou felizmente, né? Os pais são os responsáveis aí pelas crianças. Então, se há autorização, assim como qualquer ação judicial, se o pai representa o filho, né, ele pode agir juridicamente. Sei lá, um pai viu que a imagem do filho foi violada. Ele que vai ter que representar o filho, porque ele não tem ainda o poder de... A criança não tem o poder. Isso, ela não pode, por si só, ir ao judiciário, né? Então, ela precisa dar ou a representação do pai ou a assistência do pai naquela determinada ação. Então, uma indenização, uma retirada de conteúdo, quem vai mover são os pais. Então, é interessante a gente deixar isso bem claro. Olha, levei meu filho numa agência de modelo, eles usaram a imagem do meu filho para um site pornográfico. Quem tem o direito ali de postular juridicamente é o pai, representando o filho para a retirada daquele conteúdo, não o próprio filho, tá? E aí tem que procurar o quê? Um advogado especializado, né? E também relatar isso à delegacia, fazer um boletim de ocorrência e como a gente sempre fala, né? A ajuda especializada é importante nesse sentido, porque o advogado que atua nessa área sabe o quanto que é difícil a identificação dos agentes. Então, essa é a maior preocupação, é a identificação dos agentes, porque de acordo com o Marco Civil da Internet, o provedor ele só pode guardar os dados por 6 meses. Certo. Então, depois de 6 meses, ele não tem obrigação mais de guardar aqueles dados. E às vezes aquele inquérito, aquela investigação demora mais tempo que isso. Então, se não tiver uma ajuda fervorosa, uma participação mais próxima ali para tocar aquele inquérito, de investigar, de procurar informação, de repente até contratar alguém na informática para buscar isso. E é muito importante os pais tirarem prints, pegar o que for possível ali para se munir de prova, de instrumentos para investigar aquilo e chegar nos próprios agentes. Então, hoje a nossa dificuldade maior é relacionada à identificação desses agentes, devido ao anonimato da rede, né? Você cria perfil falso, você falsifica um IP, sei lá, é que eu não sei tão bem, não domino... Como que é o hacker, né? A Deep Web. Não sei esse comportamento deles, mas a fundo, como eles atuam, mas eu tenho aí os casos já passados que acabam sobressaindo, você sabe mais ou menos a maneira que eles fazem. Mas a não ser que a pessoa seja muito, muito ninja, né? Pra falar gíria, nesse tipo de coisa, porque até os ataques homofóbicos, raciais que acontecem no Instagram, então, algumas pessoas até são identificadas, né? Porque a pessoa, às vezes, também é um usuário que não usa o nome dele no perfil, coloca um apelido qualquer e acha que ninguém sabe, não vão descobrir quem é. Mas, no fim, eu lembro até que no caso
da filha do Bruno Gagliasso, Sim. que ela sofreu um Acharam, ataque racial, acharam a pessoa, várias, né? Todo Sim. mundo que fez os ataques foram indiciados, não sei o que aconteceu, se tiveram que pagar multa ou se foram presos, enfim. Mas tem como achar, Tem. né? A não ser quando a pessoa é muito, sabe bem mexer, e aí, que nem você falou, modifica IP e tal, mas aí precisa ter um nível de especialização que, né? Meu Deus do céu. Enorme, exato. Agora, quando a gente pensa em furtos do perfis do Instagram, que isso acontece, né? Muitas pessoas relatam que tiveram seus perfis hackeados. Parece que não faz muito sentido, porque por que uma pessoa vai hackear o perfil de um influencer com milhões de seguidores? Mas aí você até estava falando que é a questão de pedir dinheiro, né? Que isso é o sequestro de dados, Isso, certo? é o sequestro de dados. Tem vários tipos de crimes dentro aí do meio digital, tá? Tanto que a lei, que é mais conhecida, não vou falar de números, porque, enfim, eu acho que é mais fácil falar que é a Lei Carolina Dickmann, tipificou os crimes que é deter os dados, obter os dados, adulterar, destruir dados através de dispositivo móvel ou dispositivo eletrônico de maneira fraudulenta. Então, assim, a invasão tem que ocorrer sem o consentimento da vítima, seja ela tácita, né, oculta, ou expressa. Então, se você deu sua senha para determinada pessoa cuidar do seu perfil e ela pegou o seu perfil, isso não é crime. Porém, se ela foi hackeada, se ela foi identificada, se houve um uso, por exemplo, de um falso antivírus, de um e-mail e tal, houve uma invasão através de um meio fraudulento, aí sim a gente pode tipificar como um delito. Se não, não. Então, essa lei, ela alterou os 2 artigos do Código Penal para tipificar isso como um delito, certo? Então, você pegar uma conta, utilizar, seja para obter uma vantagem devida, seja para, enfim, usar daquela conta para ter as fotos, enfim, mandar mensagens para os outros usuários e tudo. Então, isso sim, um delito, é um crime. E também passar imagens também é outro delito. Então, sei lá, alguém mandou um nudes, mesmo que tenha a cara borrada da pessoa ali, o rosto borrado na foto, é um crime você passar isso. Então, às vezes você acha que isso não é um crime, mas entendeu? A gente teve um caso famoso recentemente, né? Teve o do Stênio Garcia. Jogador de futebol, começa com Ney, termina com Mar, mas eu não vou falar o nome dele, enfim. Exatamente. Porque, na verdade, ele estava sendo até acusado de ter passado essas fotos pra frente, e não do crime do estupro em si, né? Exato. Foi isso que, na verdade, o calcanhar de Aquiles dele foi esse. Foi exatamente. E isso porque não tinha o rosto dela, não tinha, né? Não tinha o rosto dela, mas mesmo assim foi caracterizado como crime. Porque pode ser identificado por uma tatuagem, pelo próprio corpo, pelo ambiente. Então, isso tudo é crime. Então, hoje aquele que pegou a senha do namorado, entrou ou descobriu a senha de maneira fraudulenta, sem autorização, entrou na conta para ver o que tem ali, é um crime. Então, as mulheres ciumentas têm que tomar cuidado também. Na minha cabeça, eu já imaginei meu filho, viu, mãe? Que vira e mexe, eu vou dar uma olhada no WhatsApp dele sem ele saber. Se agora ele estiver ouvindo, ele acabou de ficar sabendo, mas enfim, né? Eita. Agora, Daíli, quando acontece isso, a pessoa ali, de repente, ficou sabendo que uma foto dela vazou, ou um áudio, que teve até aquele caso do Neiva do Céu, né, que acabou virando meme delas lá, que foi assim, eu tava viralizou, e assim, eu assisti uma entrevista delas, primeiro que assim, lógico, eu morri de rir, porque agora elas já estão levando na esportiva mesmo, mas a Ivete, que foi quem passou o áudio pra Neiva do Céu, ela falou que ela ficou muito mal, que ela só chorava, a Neiva também só chorava, porque elas começaram a ser utilizadas na rua. A Ivete comentou que a filha dela falou assim, você não é mais minha mãe, porque você me mata de vergonha. Isso traz toda uma sobrecarga, isso é muito interessante, tem uma sobrecarga muito grande para a pessoa. Mas a gente vai ter que falar disso depois do intervalo, né, Oli? Porque assim, essa parte a gente é um assunto extenso e não vai conseguir
terminar agora, né? Mas a gente vai falar sobre isso na volta, porque eu acho legal a gente debater essa questão. É isso aí, daqui a pouco a gente volta, manda sua pergunta, não sai daí. Estamos de volta. Fala a história aí da Neiva, que eu não sei qual é a história. Tô perdidona.
Não, essa história é o seguinte, lógico que eu não vou... Dá detalhes. Guardar das devidas proporções, agora não são nem 2 horas da tarde, né? Não dá pra ficar falando sobre isso. Mas Tem a história é o crianças seguinte, ouvindo. são 2 amigas, a Neiva e a Ivete, né? A Neiva não sei, ela acho que tem família e tal. A Ivete, ela é viúva, mas aparentemente ela tem uma vida sexual ativa. E esse áudio aí do Neiva do Bom, né? Ótimo pra... Esse Neiva do Céu, ela conta... detalhes de um rapaz que ela conheceu, uma noite que ela teve aí, e o rapaz era desprovido de órgão sexual. Assim, tinha, como ela diz, um sinarzinho, né? Foi o que ela usou. Só que aí o áudio vazou, né? E assim, são 2 amigas conversando, então elas falam termos explícitos, assim. É como se você estivesse falando com sua melhor amiga. Então você conta, Sem pudores. sem pudores, exatamente. E aí o áudio vazou e aquilo viralizou. E as 2 ficaram chocadas, porque elas juram de pé juntos que nenhuma, nem a outra vazou áudio. Né? Nem, assim, não saiu do celular de uma nem da outra. Então elas não sabem como foi que esse áudio vazou. Elas comentaram na entrevista que eu vi que até no primeiro momento elas brigaram, porque a Ivete falou, você vazou o meu áudio, você passou. E ela falou que não. Aí conseguiram, uma com a outra ali, conseguiram ver que não foram elas mesmas, e a gente não sabe. E isso aqui entra no crime que você falou, né? Entra no crime de você obter indevidamente, você pode entrar na nuvem, no iCloud, no Dropbox, no Google Drive, e obter ali todos os arquivos daquela pessoa, fotos, áudios, documentos. Então, isso pode acontecer. O roubo do WhatsApp também é uma outra situação que eu vou chegar aí também, vou falar sobre isso. Então, casos, por exemplo, de pessoas que têm contas roubadas ou ingressou indevidamente no dispositivo, que é o caso que eu vou contar, de uma menina, acho que foi Mato Grosso, que o rapaz entrou e começou a pedir dinheiro para ter acesso ou para divulgar, na verdade, para não divulgar as fotos dela, que é com o namorado, que é nua. Fotos íntimas. Fotos íntimas. E ela ficou com tanto medo, não tinha aquele recurso e acabou se suicidando. Então, gente, isso tem uma sobrecarga muito grande. E aí foi provado até que ele não tinha isso, era um blefe. Então, se você teve sua conta hackeada, roubada, tire print, simula de informações, né? Pegue ali, faça o bloqueio do seu celular ou dessa conta, troque senha. Depois eu vou dar algumas dicas de segurança, tanto de computador como do celular, para você evitar passar por determinadas coisas como essas. Hoje, as redes sociais, o Instagram e o Facebook, que são do mesmo dono, né? Facebook, Instagram e WhatsApp, são os 3 do Mark Zuckerberg. Hoje eles já têm a verificação de 2 fatores. Exatamente. Né? Então, assim, eu recebi, há pouco tempo atrás, uma informação que estavam tentando entrar no meu Instagram. E eu achei estranho, porque assim, como eu entro em dispositivos diferentes, às vezes desconecta um e aí eu vou conectar de novo e eu recebo o e-mail, mas eu sei que fui eu. Mas quando eu recebi, eu vi que era do Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, entrei lá e troquei minha senha, fiz tudo porque, né, se já estavam tentando é porque estavam perto, né? Estavam perto. Eu posso contar o meu caso. Por favor. Eu tive minha conta do WhatsApp, pasmem, hackeada. Como isso ocorreu? Né? Através de um funcionário da própria operadora, que a gente fala que são infiltrados. Como que a sua conta de WhatsApp pode ser clonada? Olha. Por um funcionário, por links que podem te enviar, por SMS, que você recebe e clica sem querer, e ele já passa a ter acesso à sua conta. Então, um funcionário da operadora clonou meu chip. Se ele clona, ele tem acesso ao WhatsApp. Certo? Então, seu iCloud, sua coisa toda. Então, o que aconteceu? Eu passei, de repente, à tarde, caiu. Isso até... eu tinha conversas com os clientes, enfim, eu tinha toda uma privacidade, tanto pessoal como profissional, que foi invadida. E como você descobriu? Porque caiu meu acesso. Então, na mesma hora, você perde o acesso. Quando sua conta de WhatsApp é hackeada, você perde o acesso. Aí, a primeira providência é ir na operadora ou ligar para a sua operadora e bloquear o seu chip. Certo. Primeira providência.
Segunda providência, entrar em algum computador, algum outro dispositivo, avisar todos os seus amigos pelas redes sociais. Mande SMS. Você continua com acesso, de repente, a um SMS ou ao Telegram, Facebook. né? Que... Faz um ao vivo ali no seu Facebook, no seu tá. Instagram. Hoje tem passa meios, prints, né? Porque eles pediram para familiares, Pedindo para dinheiro? funcionários, exato. Até para Olha grupo, só. tá? Eles pegam aleatoriamente o valor, assim, era R$2.000 por cada pessoa. Então, assim, numa enxurrada, ele poderia levar uns 20 mil. Alguém chegou a pagar? Quase pagaram. Nossa. Mas você sabe que Então, eu tava... as pessoas caem ainda, mas é que isso não tem uma divulgação tão notória. Se você tem sua conta bloqueada ou hackeada, você já não sabe mais o que Mas fazer. é o que a gente comentou. Cada dia é um golpe novo, porque quando eles começam a perceber que tá todo mundo ligado no que eles estão fazendo, eles mudam. Eles mudam. Porque eu tava falando pra Daíli que um amigo meu do Facebook postou nesta semana o print de um amigo pedindo dinheiro pra ele e o WhatsApp do amigo tinha sido hackeado, não era o amigo. Olha só. E ele falou assim, olha, eu quase paguei. É que quando eu ia fazer a transferência, o amigo entrou em contato por outro meio e avisou. dizendo que tinha sido hackeado, assim, mandou uma mensagem geral. Ele falou, eu quase paguei, porque é um amigo que eu conheço desde criança e tal. Você confia, né? E aí tinha até outras pessoas comentando que já tinham recebido, mas às vezes era uma pessoa que não era tão próxima, né? Porque o golpista ali não tem como saber, né? Pra quem que ele tá mandando, mas ele vai na sorte. Aí uma coisa que eu percebi, que me mandaram os prints depois, porque eu não tive acesso ao que ele fez, a balbúrdia que ele fez na minha conta. Aí me mandaram um print e estava ali uma conversa muito parecida com as que eu tinha, falando com amigas, assim, desenvolvendo uma conversa. Que é pra não desconfiar, né? Exatamente. Então, no mínimo eles dão uma olhada no que você no pegou, até histórico, copia algumas coisas que dê pra montar uma historinha nova, né? A Exatamente. criatividade nessa hora enorme. é enorme, né? Então, assim, do ponto de vista legal, procure uma delegacia, que ela pode ser uma delegacia voltada só pro direito eletrônico, como não, faça um BO, se resguarde, porque muitas pessoas já têm a própria senha do banco atrelada a isso, tá? Então, do ponto de vista pessoa física, em sequestro de dados, é isso que você tem que fazer. Se estão pedindo bitcoins, acontece muito isso. Sim. Olha, eu vou te devolver a conta do seu Instagram com tantos seguidores. Me dá tanto em bitcoins. Não caia nisso, tá? Bloqueie sua conta. Pode passar um e-mail para o WhatsApp, para o Instagram, bloqueando isso, pedindo bloqueio. Vocês conseguem acesso fácil a isso. Pode demorar um pouco, mas eles bloqueiam a conta. Então, tudo para não se render a essa prática e reportar isso para a autoridade. E além disso, o Bitcoin, já que você falou nisso, a moeda criptografada, ela é irrastreável. Você nunca mais você sabe quem... Às vezes pode ser uma pessoa que está ali do teu lado e você não sabe quem é, porque não é possível rastrear o Bitcoin. Então, é uma coisa que nem eu falei no começo, o Marco Civil da Internet dificulta muito essa coisa de buscar o responsável sobre aquilo. Agora, com relação à empresa, é muito constante entrarem no servidor, pegarem os dados, pegarem todo aquele... Você diz do WhatsApp comercial. Não só. Teve um caso, isso faz algum tempo, tá? Em 2015, 2016, já estavam roubando dados das empresas. Ah, tá. Então, de cadastro de clientes, fornecedores, fórmulas, então, know-how. Então, esse vazamento de dados... É muito importante a gente falar disso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, as empresas vão receber multas altíssimas, porque o Marco Civil ele traz a proteção à sua privacidade e aos dados pessoais, os dados sensíveis. Então, aquilo que a empresa não utiliza efetivamente no seu negócio, ela tem que descartar. Você entende? Ela não pode ficar retendo informações de funcionários, seja banco de dados, né? E aí é responsabilidade da empresa, né? Empresa. Então, se acontece algum vazamento, a pessoa pode processar a empresa. Exato. Tanto a pessoa como procurar o PROCON, vai ter uma agência responsável sobre essa fiscalização e vai disciplinar essas punições. As punições são altíssimas, podem chegar a mais de 3 milhões. Então, as empresas que não se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados podem realmente ser muito prejudicadas do ponto de vista econômico diante de algum vazamento. Eu já advoguei para empresas que uma das funcionárias, a gerente de uma área,
ao saber que iria ser demitida, pegou todos os dados Olha só. dessa empresa, de fornecedores, de clientes e tudo, de know-how, fórmula, sabe? Nossa, Então, gente. e mandou para o e-mail pessoal dela. Então, a gente teve que reportar isso para uma delegacia, fazer ela ser cientificada, notificamos ela que ela estava detendo essas informações, qualquer vazamento, ela seria responsável. Então, por isso que eu falo. Mas aí tem prisão pra uma pessoa assim? Tem a pena, ela varia, tá? Depende do delito. A gente hoje não tem essa figura propriamente, certo? A gente tem esses 2 dispositivos que eu falei, da Lei Carolina Dickmann, tem também um decreto que regulamenta isso, né? Para ter todas essas informações das empresas no comércio eletrônico, a privacidade de dados, o armazenamento, o tratamento disso e tudo. Então, é tudo por outros normativos, certo? Então, a empresa que se vê nessa posição, ela tem que treinar seus funcionários, ela tem que mudar o seu próprio TI. Por quê? Aí vem mais uma questão, aí passa para o consumidor. O consumidor que vê seus dados divulgados, ou o seu cadastro divulgado, ou aquele funcionário que teve sua avaliação de desempenho divulgada, por exemplo, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, pode pedir uma indenização razoável, além da punição, sem contar com a punição que a empresa leva em cima disso, entendeu? Então, é bem pesado essa coisa da proteção de dados, ela vem por esse ânimo, essas empresas que ficavam ligando para todo mundo, vendendo telemarketing. Exato, não pode. Então, pedir dados que a empresa deter dados que não utiliza, não pode. Ou que já não utiliza mais, enfim, ela tem que descartar e ela tem que se adequar, ela tem que tratar, tanto que fala da guarda, manutenção, tratamento, né, de dados. Então, ela tem realmente que prestar atenção nessa questão, porque as pessoas realmente podem entrar com essa indenização e os provedores, aí, novamente, eu volto um pouquinho naquela questão de consumidor. Provedores, tanto de serviços de conexão como de aplicativos, eles respondem objetivamente pelo dano que causar. Então, isso quer dizer o quê? Independente de culpa, de você provar que ele fez com o ânimo de causar aquele dano. Entendi. Então, uma instituição bancária, por exemplo, que tem o sistema invadido ou os dados do seu cliente é divulgado de uma forma que tem fraude na conta bancária, ela responde objetivamente. Eu sei um pouco melhor sobre isso porque eu tenho uma obra relacionada a isso, Pode que falar. é a responsabilidade das instituições financeiras no ambiente do internet banking. É bem voltado, é bem peculiar isso. Eu falo um pouco da responsabilidade civil diante aí desse ambiente eletrônico e também abordo especificamente nas fraudes eletrônicas. Né? Então, aquele que também se apropria de informações de banco, enfim, faz uma fraude eletrônica, o STJ já reconheceu também como um delito. Depois eu falo melhor sobre isso. Acabou, Thaíli. Não vai ter depois, não. Eu falei pra você terminar, pra você dar os seus contatos, senão a gente não ia conseguir nem falar onde que as pessoas te acham pra saber mais sobre o seu trabalho, comprar o seu livro. Já foi! Você viu como passa rápido? Acabou. Aí, não cortou. Contatos? Pode falar seus contatos. Meu Deus! Então vamos lá. Vocês podem me encontrar no Instagram, Daíli com 2 L's, Toigo ADV. E o site do escritório é Costa Toigo Advocacia. É bem fácil, trabalho aqui em São Paulo, mas até em outros estados. E o seu livro tá vendo aonde? Meu livro tá nas melhores livrarias, tem na Saraiva, na Amazon. Qual o nome mesmo? Tenho 2, um que é de planejamento sucessório e o outro é responsabilidade das instituições financeiras no Internet Banking, editora AGWM. Muito bem, Acabou, muito bem, muito obrigada. obrigada. Não vai dar nem pra gente. Vai ter que voltar pra falar de mais coisas. É isso aí. Papo com Elas fica por aqui, a gente volta amanhã, Lu. Isso mesmo. Tava ouvindo a mensagem da Vivi. Da Vivi aqui, Peterson aqui. Meninas, tragam ela de volta. Traremos, Vivi. Um beijão. Um beijo. Beijo, Papo gente. com Elas volta amanhã. Falei a beça.